E em agenda hoje, em uma fábrica de automóveis em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o julgamento da primeira turma do STF, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas, não vai atrapalhar as negociações do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil. Quem chega agora com todas as informações sobre isso, sobre o que mais falou o vice-presidente Geraldo Alckmin, é a repórter Camila Yunis. Com todas as informações, boa tarde, Camila, bem-vinda. Oi, Kobayashi, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços cumpriu essa agenda hoje em Brasília para tratar de carros híbridos, elétricos e acabou falando também de outros assuntos, né? Do assunto do momento aqui no país, que é justamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus. Ele disse, né, que dentro desse âmbito ele não vê uma possibilidade de que essa condenação possa atrapalhar as negociações com os Estados Unidos, né? Ele que tem liderado aí essas tratativas com o país norte-americano. Então, na avaliação dele, essa condenação não pode ter um impacto maior do que já tem tido. A gente tem um trechinho dessa fala dele, vamos acompanhar. Entendo que não, por quê? Porque não há nenhuma relação entre decisão do Poder Judiciário e política regulatória. Imposto de importação é política regulatória. Não há relação com decisões do Poder Judiciário. Bom, Kobayashi, isso vai até na linha do que a gente vem mostrando aqui na Jovem Pan, né? Desse pensamento do governo federal de que não deve ter um impacto ainda mais, né, significativo aí nessas taxações, né? Como a gente mostrou ontem no Jornal Jovem Pan, o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também achando que a gente vai entrar em um outro momento agora com relação a essas taxações. Como eu disse, Geraldo Alckmin, né, tem liderado aí essas tratativas com relação ao tarifaço de Donald Trump e ele disse que tem trabalhado para essa redução das tarifas, né, como forma de melhorar a relação comercial entre os dois países e disse ter mais expectativas aí para essa redução de tarifas entre os dois países, ressaltando que as duas nações têm relações bilaterais há mais de 200 anos. Vamos ouvir o que ele disse. Nós vamos trabalhar para reduzir esses impostos para o Brasil, porque reduzindo é um ganha-ganha. Ganha o Brasil, que vende com imposto menor, e ganha os Estados Unidos, que vai ter produto mais barato dentro dos Estados Unidos. Bom, e só voltando um pouquinho, né, Kobayashi, na questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele ressaltou a importância de ter instituições sólidas aqui no país que conduziram as investigações e o julgamento e ressaltando a importância dessas instituições para a manutenção da democracia. A gente também tem um trechinho dessa fala. O Brasil deve um reconhecimento, um justo reconhecimento à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, que cumpriram a sua missão de maneira exemplar. Quem garante as liberdades é a democracia. E é importante para o país ter boas instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. O que faz diferença no país é ter boas instituições. Tá aí, então, Kobayashi, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Quando a gente trata desse assunto das tarifas e das sanções que os Estados Unidos têm impostos aí têm implementado mundo afora, aqui no Brasil acaba tendo um outro desdobramento, né? Ganha contornos políticos também, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saindo em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Dizendo que ele está sendo perseguido. Então, no Brasil, isso acaba tendo também uma tônica política, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin não acredita que essa condenação possa piorar as negociações. Inclusive, né, muito pelo contrário, a gente viu
que na última semana os Estados Unidos suspenderam a taxação da celulose para o Brasil, tanto com aqueles 10% que tinham sido anunciados, né, no mês de abril, quanto com relação às outras porcentagens, né, de 40% que foram anunciadas no mês de julho. Então essas foram as declarações aí do vice-presidente e a gente vai acompanhando esses desdobramentos. Acompanharemos. Muito obrigado, Camila Yunes. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui, eu já quero chamar o nosso comentarista dessa segunda edição do Fast News, o Diego Tavares, que chega para analisar as principais notícias, em especial essa, que já nos trouxe a Camila Yunes. Boa tarde, bem-vindo, Diego Tavares. Como é que você vê a posição agora de preocupação, principalmente do Geraldo Alckmin, que tem liderado as negociações com os Estados Unidos, em relação às novas e possíveis eventuais sanções vindas do território americano? Boa tarde, Nelson Kobayashi. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Fast News. E, Koba, realmente todos os brasileiros estão muito apreensivos em relação ao que pode acontecer a partir do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo crucial da trama golpista. Tem bons argumentos para os dois lados, como a Camila Yunes repercutiu há pouco. Se, de um lado, nós tivemos declarações como a de Marco Rubio, que disse que os Estados Unidos responderão à altura a esse julgamento, ou também de Jason Miller, também conselheiro de Donald Trump, que disse que não desistirá de Jair Bolsonaro, a própria declaração do Trump, que se disse muito surpreso em relação a essa condenação. De outro, nós temos a conduta, né? Nós temos o que de fato fez o governo norte-americano, que é de fato retirar esses 10% de taxação que haviam sido implementadas sobre a celulose, sobre o ferro-níquel. Então, se de um lado pessoas próximas a Trump e o próprio Trump dizem uma coisa, de outro lado o governo tem feito outra. Eu tenho dito desde o início dessa crise econômica que se instalou entre Brasil e Estados Unidos que Trump usou Bolsonaro apenas como um plano de fundo para promover o seu realinhamento comercial que ele está fazendo com tantos outros parceiros comerciais, né? Então, Bolsonaro não seria de fato uma questão sensível a Trump. Claro que eu acho que ele preferiria ter aqui no Brasil um presidente aliado a um presidente que a todo momento rivaliza com o seu método de governo e com a sua ideologia. Mas acredito eu que todos os movimentos comerciais de Trump são para tirar o Brasil da rota de China e Rússia como grandes parceiros comerciais e trazê-los de volta ao quintal norte-americano. Mas, como o julgamento de Bolsonaro já praticamente se encaminha ao seu final, tem aí os prazos para recurso ainda em aberto, mas a tendência é que a coisa acabe logo nos próximos meses, nós saberemos quais são as reais intenções de Donald Trump em relação ao Brasil, considerando a variável Bolsonaro nessa equação.